Bem, eu vou gravar um vídeo aqui bem breve. Dessa vez estou usando Tipoia porque foi chamada a minha atenção por conta de eu não estar utilizando Tipoia, né? Eu fiz recentemente uma cirurgia, fazem 3 semanas já, de ligamento aqui do ombro. Enfim, o que eu quero falar hoje? A respeito de uma questão sobre criação e absorção, ou melhor, sobre o consumo e a criação, sobre dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Se vocês olharem o canal, vai ter vídeo aqui, eu acho que de 10 anos atrás. Porque a gente está em 26, eu lembro que em 16 já tinha sim vídeo aqui e vai ter no histórico. Só que um problema muito grande meu sempre foi a frequência. E nisso eu percebia que eu acabava começando, às vezes tinha um gás muito grande e depois, até por conta do formato que eu queria fazer, né? Isso daqui é um formato, por exemplo, eu estar falando com você aqui pela câmera, só com microfone, sem edição, aproveitando a iluminação natural e afins, é um formato. Eu poderia fazer um formato em que vai passando trechos, poderia colocar vinheta, mas não, eu quero falar de uma maneira mais natural. Por quê? Porque o meu foco nesse momento é criar conteúdo, é conversar, é até trazer um posicionamento, porque enquanto você está aí fazendo suas coisas, você pode deixar a aba de lado e vai, sei lá, mexendo no que precisa enquanto você ouve eu falar com você. Então é mais ou menos esse formato, é meio que um, não é um podcast, né, mas é uma, assim, uma coisa um pouco mais direta. E eu via que quanto mais eu consumia, mais dificuldade eu tinha de produzir. E era muito interessante porque a gente tem a ideia de eu vou consumir para ter referências. O problema é que a referência, isso eu já postei lá no meu Instagram, há, acho que 3 anos atrás, às vezes as referências elas matam a criatividade, porque a gente começa a se comparar, a gente começa a comparar com quem tem um fundo cheio de coisa. Eu só tenho essa estante aqui, por exemplo. Tinha outra aqui que eu tirei, remanejei ela, enfim, até o Darth Vader tá ali agora, enfim, é que eu estou reorganizando aqui o escritório, né? Enfim, e é isso. Mas esse é o cenário que eu tenho. Hoje, eu tenho um celular que eu uso também para trabalho, então ele tem uma qualidade boa. Eu tenho esse microfone, que não é um Holy Land, é um microfone lapela padrão, só tem esse formato circular com clipe ou por imã, e eu utilizo para gravar. Só que eu vejo que hoje eu estou muito mais indiferente, entre aspas, para todo esse profissionalismo. Porque o que vale muito mais é o que eu estou falando, é o que eu estou trazendo, é a reflexão que eu apresento. Ah, se o vídeo vai ser curto ou longo, se vai ter vinheta ou não, se vai ter música de fundo ou não, cara, isso tudo é secundário. O principal agora é eu comunicar. Por exemplo, eu falei sobre videogames. Eu poderia só falar sobre videogame aqui, como era o caso quando eu iniciei o canal. Só que eu vi que minha vida não é só videogame. E eu nem tenho um computador para poder jogar e compartilhar, então eu só vou ficar falando? Não faz sentido. Então eu prefiro muito mais trazer uma realidade, às vezes trazer coisas sobre design, trazer coisas sobre música, trazer todo esse universo que faz parte de mim e que muitas vezes eu deixava de fora porque eu achava que não cabia na linha editorial. Então, vamos supor, você quer começar a produzir conteúdo. Primeiro, entenda o que você gosta, entenda o que você é. Qual é a sua essência, melhor dizendo? Se a gente for considerar, você gosta de música, você gosta de jogo, você tem um computador, enfim, eu aplico um olhar muito analítico, isso por conta da profissão e também pela maneira de analisar a marca. O que você é, o que você comunica. Existe uma metodologia que a gente utiliza quando está criando, principalmente marca pessoal, eu gosto de utilizar, que é o Ikigai, que é exatamente entender o que você tem que para você tem valor e que você pode gerar de valor. Então aqui eu estou comunicando de igual para igual, não estou falando que eu tenho mais, que eu tenho menos, que eu sei mais, que eu sei menos, não. Eu estou comunicando de igual para igual, compartilhando experiência e tentando destravar você para que você possa começar a criar conteúdo. Não precisa fazer vários B-rolls. E tem muita gente que trava por isso, porque vê o colega, pô, ele grava fazendo café, mas minha cozinha é feia. Ele grava ele correndo, mas eu não gosto de correr. Poxa, eu só queria criar conteúdo. Tudo bem, crie o seu conteúdo e poste. Se exponha. Porque uma coisa é quem é meu nicho, o seu nicho é você. Ah, mas como assim meu nicho sou eu? Eu quero que venham pessoas que gostam de games.
Então você tem que falar sobre game. Ah, eu quero que venham pessoas que estão a fim de entender sobre produtividade. Então você tem que falar de produtividade, porque naturalmente as pessoas chegarão até você. Só que você não pode cair naquele falso conto de achar que você vai começar a postar hoje e daqui 3 meses seu canal vai estourar. Pode acontecer? Pode. Poxa, mas se eu utilizasse tal câmera, tal microfone, tal cenário, isso tudo influencia? Pode ajudar. Mas entenda, é que nem aqueles papos de meu setup minimalista de produtividade. O setup é minimalista de produtividade para aquela pessoa. Talvez você não consiga trabalhar no setup minimalista de produtividade. Talvez você queira ter um relógio, talvez você queira ter, sei lá, uma figura de ação em cima da mesa, talvez você prefira um braço mecânico ao invés de usar a base do computador, talvez colocar um monitor na parede, enfim, tem várias coisas. É o setup minimalista que faz com que você seja produtivo? Não. É a sua cabeça que é produtiva, não é o setup. Por exemplo, eu gosto do ambiente limpo para trabalhar. A minha mesa ela é grande, eu gosto de ter ela limpa. Isso me faz ser produtivo. Só que tem gente que enche a mesa de coisa e consegue ser produtivo. Então, é o setup minimalista? Não. É exatamente a mentalidade. É o momento, é o que você está fazendo. E a mesma coisa a gente consegue aplicar para o vídeo. Ah, é o RGB de fundo, é ter essa luzinha acesa aqui atrás, é talvez, sei lá, fechar a janela, apagar a luz aqui de cima e deixar. Eu tenho conhecimento, obviamente, eu trabalho com a parte de imagem, eu sei como compor o ambiente. Mas será que é necessário toda hora? Será que é o momento? Se eu tivesse, obviamente, um setup, se o meu espaço ele fosse planejado para isso, beleza, mas não é. Meu setup ele é de trabalho. Eu só uso uma luz aqui por conta de sombra, principalmente à noite quando eu tenho que fazer reunião. O abajur eu ganhei da minha namorada e eu gosto de deixar ele aqui de fundo porque ele preenche o espaço e às vezes eu coloco ele até em cima da mesa e afins. Mas enfim, é o meu espaço, mas eu estou produzindo. Poderia estar incomodado por conta de estar com reflexo no óculos, por conta daqui estar escura, a luminária tinha que estar aqui mais perto. Pô, tô de tipóia, o fundo tá tudo improvisado aqui mais ou menos. Acabei de ver que tá com alguma coisa, deve ter sido do pão que caiu aqui. Enfim, mas eu não tô me travando. Se eu for ver vídeo de outros caras que estão há 10 anos, cara, aí eu vou virar e falar, meu, nunca vou me comunicar. Mas a gente não pode ser assim. A produção de conteúdo é uma coisa que se a gente gosta, a gente vai ser tentado a fazer. É uma voz que te chama. E eu digo isso porque eu sempre falei que eu queria produzir conteúdo, mas eu não sabia que produzir, daí eu começava a fazer um negócio, daí parava, fazia live, fazia react, fazia gameplay, parava. E eu percebi o seguinte, eu quero produzir conteúdo. Independentemente do que eu estiver produzindo, se eu tiver vontade de falar amanhã sobre Ozzy Osbourne, no dia seguinte sobre como minha gata pulou da minha mesa em cima do guarda-roupa, eu vou falar e eu vou colocar no meu contexto. Por quê? Porque eu estou falando aqui da minha vida, das minhas vivências e esperando que alguma coisa eu consiga contribuir. Então pense o seguinte, você quer começar a produzir conteúdo? Se entenda, perceba o que você precisa. Você está querendo produzir com marca? Pô, a gente pode até ver aí um projeto, porque obviamente eu trabalho com isso, não estou empurrando nada, mas naturalmente. Entenda as coisas. Os comentários estão aqui, a gente pode trocar ideia e afins. Mas não deixe de produzir conteúdo só porque você sente que você não está pronto. Não deixe de produzir conteúdo só porque você sente que você não tem o cenário perfeito. Porque essas coisas vêm aos poucos. É como você querer já começar com um cenário ideal, isso só vai te minar, isso só vai, infelizmente, ser um impostor para você. Não vale a pena, só vai te atrasar enquanto você poderia estar melhorando sua oratória, captando pessoas, se colocando à exposição para marcas e ao longo do tempo, obviamente, talvez isso venha a ter um retorno. Não faça pensando em ganhar dinheiro. Eu já pensei nisso, mas hoje em dia eu vejo muito mais como uma expressão criativa, um diário pessoal do que simplesmente uma monetização. Se acontecer, se uma marca vir e fechar parceria, graças a Deus, sensacional, valeu a pena. Mas caso não venha, é o meu canal, eu posto quando eu quero, eu falo dos assuntos que me interessam e por aí vai. Mas eu dou vazão para esse lado. Não se prenda pela falta de profissionalismo. Tenha uma linha de raciocínio, entenda quem você é, entenda o que você quer falar e perceba obviamente como isso pode ser útil para as pessoas que vão te ouvir. Beleza?